Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar das partes constituintes da rede coletora de esgotos. A gente vai ter aqui a rede coletora. Essa rede coletora ela pode ter órgãos acessórios, vai ter partes de órgãos acessórios. Ela vai estar se ligando a interceptores, emissários, né? Dentro dessa rede coletora também vamos ter o uso também de sifões invertidos e estações elevatórias, né? E aí esse esgoto então vai ser transportado via interceptores, né, até a estação de tratamento de esgoto, né, e aí depois lançado em corpo d'água receptor ou via emissário até corpo d'água receptor. A rede coletora, a gente tem aqui subdivisões, né, então os coletores prediais, né, as ligações prediais que ligam então até os coletores secundários, o prédio até o coletor secundário, né. Os coletores secundários, por sua vez, vão alimentar os coletores tronco, estão relacionados então a uma subbacia de drenagem. Só comentando aqui que o transporte de esgoto aqui é por gravidade, né? Então a gente segue aqui o relevo, né? E aí portanto uma bacia de drenagem. E aí esses coletores tronco alimentam o interceptor que junta tudo e leva então até a estação de tratamento de esgoto. Então visualmente é isso daqui, né? A gente vai ter as ligações prediais, ligando então a rede coletora, os coletores secundários alimentam coletores tronco pegam no interceptor que lança na ET, depois corpo d'água receptor. Sobre o regime hidráulico, né, a gente vai ter que na maior parte aqui, né, coletores, interceptores, eles vão ser em condutos livres, né, então a gente vai ter ar e água. Em sifões e linhas de recalque, estações elevatórias, a gente vai ser condutos forçados. E emissários, a gente pode ser as duas condições, né? Mas é mais comum essa condição de conduto forçado. A rede, né? A rede coletora, ela pode ter então traçados aqui perpendiculares em leque ou traçado distrital ou radial, né? Então a gente vai ter aqui o traçado perpendicular, né? Então você tem ruas aí também que tem um traçado perpendicular. A gente pode ter aqui situações de traçados em leque, que aí você tem aqui situações aqui de traçados de ruas que vão, na medida do possível, acompanhando aqui esse nível, né? Terreno. E aí a gente vai ter esse formato aqui de leque que vai acompanhando também as linhas de drenagem aqui da subbacia. E a gente vai ter aqui também o terceiro formato aqui, que é o traçado radial ou distrital. Isso aqui principalmente observado em regiões mais planas. Como eu falei, né, o esgoto é transportado por gravidade, então você tem que ter uma inclinação de tubulação para que isso, o transporte ocorra. E aí você pegar regiões muito planas, o problema é que se você vai chegando no ponto que você vai ter que escavar mais fundo nas partes mais distantes do início da rede, né? Então, que ocorre, por exemplo, nesse ponto aqui. Aí chega a uma profundidade muito elevada, a partir daí você coloca uma estação elevatória e vai juntando aqui para um outro coletor maior, né? Pode ser um coletor tronco. Aí e como vai chegando em profundidades que começam a levar muitos custos de abertura de valas, você vai fazendo que separando em distritos, para que essas profundidades não fiquem muito elevadas. Então aí você separa uma outra região, vai levando que nem nessa outra região, vai tudo inclinando até levar esse ponto aqui, você coloca outra elevatória, alimenta o tronco, e aqui é a mesma coisa. Então são esses os traçados. Ainda sobre o traçado de rede, né, lá na rua em si, né, lembrando o comentário aí, que o traçado de rede ele vai acompanhando aqui o desenho também das ruas. Então, e aí nessa situação a gente pode ter redes duplas ou simples. Então, em relação à localização, né, mais usual que a gente vai encontrar, né, que, por exemplo, a rede dupla ela vai estar no passeio, né, ou seja, na calçada, né, vai estar localizada sob a calçada, e a rede simples ela vai estar num dos terços, né. Então aqui vocês estão vendo os dois lados, aqui, mas aqui é uma das alternativas aí, né, ou é esse terço ou é esse outro terço. E geralmente, né, também geralmente, sempre, a gente vai estar encontrando usualmente a rede de drenagem, né,
que é assim, a parte de águas pluviais no centro. Usualmente ela é reservada ao centro. Então, aqui já mostrando em planta, né, uma situação de rede simples, vocês estão vendo aqui em linha contínua a rede simples passando nessa rua. Então ela está passando em um dos terços, né? E aqui em tracejado a rede de drenagem, então passando ao centro da via. Bom, aí a gente vai tendo, e aqui a setinha vai mostrando então as ligações prediais que vão ligando então as residências até a rede coletora. E aqui o caso da rede dupla, né? No caso só nessa rua, né? Então a gente tem nessa rua aqui uma rede dupla, ela está sob o passeio, ou seja, sob a calçada. A gente tem aqui a drenagem no centro, né? Aí nessa outra rua que a gente vai ter no caso a gente tem uma rede simples. Aí a gente vê ela passando sob um dos terços da via. E aí em que situações a gente vai estar utilizando, né? Redes duplas ou redes simples, né? Obviamente, né, a rede dupla você vai ter um gasto maior porque você duplica a extensão de rede coletora, né? Mas vai haver algumas situações em que ela é mais indicada, né? Que são essas que vocês estão vendo aí, né? Vias com tráfego intenso. Por quê? Via com tráfego intenso você vai ter aí ônibus, caminhão, veículos pesados ou muitos veículos leves também passando que vão transmitindo impactos ao que está embaixo da via, né? Isso quer dizer que esse impacto aí, né, você vai transmitir esse impacto para tudo que tiver embaixo, por exemplo, a rede coletora de esgoto, né? E aí nisso você tem você pode ter, é bem provável que você tenha uma grande incidência de problemas com vazamentos devido a rompimentos rachaduras, né, da rede coletora. Então não é desejável, né, você ter a rede coletora embaixo da via em situações de tráfego intenso, porque aí você vai ter vão ser mais frequentes os reparos na rede coletora. Então por isso que aí nesse caso, né, a rede dupla é interessante, por quê? Porque aí vocês lançam para a calçada onde tem uma carga bem menor incidindo sobre a rede coletora. A outra situação aqui, vias com largura entre alinhamentos de lotes muito elevadas, né? Então mais que 14 metros para ruas asfaltadas e mais que 18 metros para ruas de terra. Também, por que aqui é interessante, né? Pela questão de custo, né? Vamos até voltar aqui na situação aqui, né? Se a gente tivesse numa situação de rede simples, a gente vai ter tudo bem, a gente tem um menor gasto com essa parte da rede coletores secundários, né? Mas aqui vocês vão ver, né? As casas que estão aqui mais próximo, no terço mais próximo da rede coletora, tem gasto esse tanto aqui com a ligação predial, né? Uma distância mais curta, mas essas casas que estão aqui mais afastadas têm uma distância maior até chegar então à rede coletora. Então, você imagina aqui então para situações aí de uma via que você tenha 20 metros de largura. Então imagina o que você vai gastar com a ligação predial aqui das ligações que estão no terço mais afastado, né? Então por isso, né, também nessas situações é indicado a rede dupla. E aí finalmente, né, o terceiro item são vias com interferências aí, então tubulações aí que vias com interferências que podem estar, enfim, aumentando aqui os gastos também para superar essas interferências na parte de infraestrutura subterrânea, né? Então, de casos aqui, né? E aí, né, então, a tubulação na rede dupla vai estar assentada no passeio, né? E outra coisa importante são essas condições, né? Então você tem que ter um passeio, ou seja, uma calçada com uma largura maior que 2 metros, 2,5 metros, dependendo do tipo de solo. Também você não pode ter interferência no próprio passeio. E aí a rede simples, então, vai ser nas outras situações que não forem, né, caso ali que é indicado a rede dupla. Aí eu falei aqui as disposições, né, que é um dos terços, né, do leito calçável, ou seja, da via, né?
E ficar atento aqui às soleiras negativas, né? Que é essa situação aqui, né? Vocês têm, né? Como eu falei, a gente vai colocar em um dos terços. Então aqui a gente tem duas opções de localização da rede coletora, né? Aí, por exemplo, né, a gente tem aqui as residências e a soleira negativa é essa situação aqui, né, que a residência aqui ela está num nível, uma cota de terreno mais abaixo do que havia. E aí nessa, assim, para a soleira positiva isso aqui é tranquilo, né, relação às ligações, né, mas para esse lado aqui, né, vamos ver aqui, né, a gente tem aqui a indicação, né, no caso de para rede simples, na parte onde você tem a soleira negativa, é você colocar no terço mais próximo, né? Então vamos ver aqui, ó, no terço mais próximo, o que acontece? A gente deixar aqui no terço mais próximo, lembrando, né, de novo, o esgoto ele corre por gravidade, então é necessária uma inclinação mínima para que ocorra esse transporte do esgoto. Então você tem aqui a soleira negativa, isso aqui vai ter que ter uma inclinação mínima, vai cair aqui, beleza, né? Para a soleira positiva, isso aqui é tranquilo para garantir a inclinação mínima, mas para a parte da soleira negativa, geralmente é ela que vai ditar a profundidade que vai ficar a rede de coletor de esgoto secundária, né? Que é aqui. Então, nessa situação, ela fica nessa cota aqui. Aí vamos ver, no caso da soleira positiva, se a gente colocar a rede coletora, né, no terço mais próximo, né? Como eu falei, né, do lado da positiva é tranquila a inclinação, isso aqui está até acima da mínima, né? Mas aqui para a soleira negativa, para garantir a inclinação mínima na projeção, vocês vão ver que ela fica numa cota mais abaixo, né, do que se fosse colocar no terço próximo da soleira negativa. Então ficaria aqui nessa cota de terreno, né? Essa profundidade. Qual que é o problema de fazer essa rede coletora nessa profundidade? O problema aqui é que você tendo que uma profundidade maior, você aumenta também, você leva mais tempo, né? Você tem mais terra para tirar e você leva mais tempo e você vai ter um aumento de custo da obra da rede coletora. Então, para reduzir custos, né? Para trabalhar com o menor custo possível e otimizar aqui os gastos, tem maquinário e tudo mais, a gente coloca então no projeto, né, terço mais próximo da soleira negativa. E como que a gente vai fazer então um traçado de rede coletora, né? Qual que é a ordem, né, de ao se fazer aqui? Vou projetar uma rede coletora, né? Como eu falei, né, isso aqui é pela gravidade, né? Então é importante delimitar, né, a bacia de drenagem, né? Delimitar os pontos de alturas máximas, aí, os divisores de água, né? E aí fazer o início de traçado, então, na parte na cota mais elevada, né? E aí a gente vai, nesse ponto aqui da cota mais elevada, já começa a instalar um órgão acessório que é o terminal de limpeza, o TL. Mais à frente eu vou falar o que é o TL. Você vai fazer uso de outros órgãos acessórios nas situações que você tenha mais de uma ligação de entrada. Então, que aí você pode utilizar o PV, que é o posto de visita, ou o TIL, que é o terminal de inspeção e limpeza. E aí você vai ter mais de uma ligação de entrada e vai ter apenas uma saída. A ideia é fazer o mínimo de bacias de drenagem, que aí você vai ter menos elevatórios e também menos interceptores. Vai, como eu falei, acompanhar na medida do possível e sempre acompanhar as declividades do terreno. Na maior parte do tempo vocês vão estar acompanhando as declividades do terreno. Há as exceções, às vezes, por questão de projeto, você pode ter eventualmente um trecho ou outro que seja o contrário, mas só por uma questão de facilitar alguma ligação. E outra coisa importante, você tem uma distância máxima de 100 metros entre os acessos. Então você tem que ter algum acesso ali para, enfim, entrar algum maquinário para manutenção. Manutenção quer dizer o quê? É desentupimento. A maior parte do serviço acaba sendo desentupimento porque esgoto, né? Vocês lembram ali do tratamento preliminar? Tem muita porcaria lá. E se chega muita porcaria lá
na ET, imagina o risco dessas porcarias, esse monte de sujeirama aí que chega lá na ET, está entupido uma tubulação de esgoto, né? Então, eventualmente são necessários também esses serviços de desentupimento. E para que você tenha, enfim, a possibilidade de acesso desses maquinários, é importante essa distância máxima de 100 metros. Então, os órgãos que a gente vai ter são os postos de visita, terminais de limpeza, tubo de inspeção e limpeza e caixas de passagem. Falei aqui essa distância aqui, importante, de 100 metros. Deve ser respeitado. O posto de visita aqui, né, ele vai ser, então, um elemento que você consegue, como o próprio nome diz ao pé da letra, é um posto de visita. Então, é um posto que você consegue entrar, visitar. Então, ele vai ter aquele tampão, vocês vão ver na rua, vocês vão ver aqueles tampões. E aí, internamente, depois ele até abre aqui um pouco, tem um diâmetro maior depois, né? Aqui é 60 centímetros e depois ele vai abrindo aqui nessa área visitável. Que aí ele vai estar unindo, então, várias ligações aí. Então, antigamente ele era utilizado para várias coisas, né? Início de coletores, né? Hoje em dia menos ainda porque ele tem um custo maior, né? Então hoje em dia se utiliza o terminal de limpeza, né? Mas aqui principalmente, então, na mudança, ele é utilizado para mudanças de direção de coletores, mudanças de declividade da tubulação, mudanças de diâmetro e material do tubo, pontos também que haja degraus também dos coletores e também na reunião de coletores. Então você está juntando aqui vários coletores, você vai usar um posto de visita. Essas as situações aí. E como eu falei, né, hoje aí, para algumas situações ele pode ser substituído então pelo terminal de inspeção de limpeza, terminal de limpeza e a caixa de passagem. A norma lá, NBR 9549, ela vai estabelecer as situações em que ele vai ser obrigatório, que são essas situações aí com mais de 3 entradas na reunião de coletores, quando você tem necessidade de tubo de queda, extremidades e sifões invertidos e passagens forçadas, profundidades maiores que 3 metros e diâmetro de tubulações maiores que 400 milímetros. O tubo de queda, né, ele vai ser um dispositivo que vai estar instalado no posto de visita, então ligando ali o coletor que está vindo, né, de uma cota mais alta até o fundo do poço. Então, você vai ter e ele vai ser utilizado quando você tem essa diferença de altura em valores maiores que 50 centímetros. Para evitar o quê? Para evitar que você tenha respingos que prejudiquem o trabalho de quem estiver dentro do poço de visita. Então, aqui nessa figura aqui do poço de visita, né, você tem aqui, está vindo o coletor afluente, né, e aqui, essa parte aqui é o tubo de queda. Então, o que vai acontecer, né? O esgoto que ele vem por esse tubo de queda, então dessa forma, se ele fosse vindo direto da altura que vem, né, ele estaria jogando, teria respingos, né, atrapalhando quem estivesse fazendo os trabalhos dentro aqui do posto de visita. Então, por aqui é melhor, né? O degrau, enfim, como o próprio nome diz, é um degrau ali, você vai ter, enfim, uma distância, né, uma queda ali, mas aí nesse caso de cotas menor, com uma altura menor que 50 centímetros. Aí o outro órgão acessório que a gente vai ter, né, vai ser o terminal de limpeza. Na rua, vocês podem eventualmente ver quando localizar um desses, né, seria quando você tem aí um tampinho de menor diâmetro, né? Aí geralmente aqui 150 milímetros, 200 milímetros, não muito mais que isso aí, né? Geralmente 150 milímetros aqui. Que é onde você vai ter um tampinho, a partir daqui você consegue entrar com aquelas hastes para fazer os equipamentos, né, de desentupimento aí da rede. Outra coisa importante, essa curva aqui, ela não é um cotovelo fechado, né, porque senão os dispositivos de desentupimento eles não conseguem passar, né, então é importante uma curva longa aqui também para acesso desses equipamentos de manutenção da rede.
Outro órgão acessório é o tubo de inspeção e limpeza, né? Que é esse carinha aqui, né? Aí, nesse caso, ele vai ser utilizado também para a reunião de coletores, né? Mas, como vocês podem ver aqui, né? Pelo tamanho aqui, ó. A abertura superior 200 milímetros. Aqui, as laterais, né? 150 milímetros. Então, aqui não é um dispositivo que vocês conseguem visitar, entrar, né? Mas vocês conseguem fazer a passagem, introduzir equipamentos para limpeza, né? Então, aqui, para a reunião de coletores com até 3 entradas. Nos pontos que você tem degrau com altura inferior a 50 centímetros. E ajusante de ligações prediais cujas contribuições possam ter problemas também de manutenção. Finalmente, o último órgão acessório é a caixa de passagem, né? É uma câmara aí que sim, você não tem acesso, né? Mas é aqui, né? Então você não tem acesso, né? Mas é utilizado, como vocês estão vendo aqui, para mudanças de direções ou de materiais também, né? E aí, enfim, para mudança de direção, né? Então, uma caixa de passagem para ângulos de direção, mudanças de direção menores que 45 graus. Para mais de duas aqui, né? O somatório que não deve ser maior que 45 graus, né? Também pode ser utilizado para mudanças de declividade. E aí substituídas então por conexões nas mudanças de declividade e direções. E outra coisa importante, ancorar as conexões, né? Vocês estão vendo aqui nessas mudanças de direções, é importante o ancoramento aqui, porque vem uma força aqui muito grande, né, pela movimentação de esgoto, né? Então, daí que é a importância do ancoramento aí. E aí, né, a gente vai ter as ligações que vão das ligações prediais até a rede coletora. Então, a gente tem aqui diversas ligações, aqui só para título de curiosidade, né? Então a gente tem aqui ligação ortogonal simples, ortogonal múltiplas e radial também múltiplas, né? Então a gente vai ter aqui a rede coletora, né? Aí essa aqui é a ligação. Então aqui em corte, né? Você vai ter vindo aqui, lembrando que isso aqui vem por gravidade, né? Então você pode ter essas ligações aqui, esses arranjos com ligações verticais, né? Lá na rede coletora você faz a ligação por meio dessa cela, né? Então você uma braçadeira, você coloca lá, e aí depois aqui por cima você faz o furo, e aí depois daqui você conecta com a ligação predial. Essa é a simples, né? Lembrando, né, que é importante a inclinação aqui para também evitar o entupimento de materiais, né? Então sempre desejável aqui curvas longas, né? Transições suaves. Também a gente tem opções também dessas ligações A45, né? Aqui as ligações múltiplas também no sistema ortogonal, né? No caso aqui a ligação aqui é a mesma que a gente tinha visto anteriormente, só que antes disso você vai os outros prédios, né? São ligados antes por várias vão ser unidos, né? Via uma caixa de inspeção e depois vai para o coletor secundário. E aqui no caso, né, de ligação também múltipla, mas ligação radial, que aí na mesma, assim, a ligação no coletor é a mesma, né, mas essa ligação recebe várias ligações prediais que estão ligadas então nesse arranjo que vocês têm aqui, né. E aí finalmente, né, falar dos materiais aqui para as situações, né, a gente vai ter os diâmetros aqui usuais, né, então coletores prediais de 100 a 400 milímetros, secundário de 100 também a 400, os troncos a gente vai ter diâmetros maiores de 400 a 2.000 milímetros, e interceptores de 1.500 a 4.500 milímetros. E aí a gente vai ter, enfim, materiais aqui, né, tubos cerâmicos eram mais utilizados antigamente, hoje em dia, enfim, acho que nem sei se ainda utiliza, né, tem a faixa aqui de diâmetro encontrada, tubos de PVC, que é um dos materiais hoje em dia são bastante utilizados, né? Os tubos cerâmicos, que só para comentar rapidamente, né, são materiais aí que são bem frágeis, né, e também permitem a infiltração de água, né? Então esse aspecto aí, né? Já os tubos de PVC você tem pouca infiltração de água, né? São materiais aí tem mais resistência que os tubos cerâmicos, né?
Mas aí também, por outro lado, tem outras particularidades do material, por exemplo, em relação a tomar sol, né? E determinadas pressões. Já os tubos de concreto, né? A gente tem aqui mais resistência, só que vai ser para diâmetros maiores, né? Tem uma outra coisa que eu acabei me esquecendo aqui. Esses dois materiais também eles são resistentes à corrosão. Isso aqui é uma outra coisa importante, né? Já esse material aqui, né? Então, esse material aqui ele não é resistente à corrosão, não. Depois a gente vai estar comentando com vocês aqui algumas coisas da aplicação dele, né? O ferro fundido dúctil ele tem uma aplicação, tem um revestimento que vai ter uma resistência aqui à corrosão, né? Enfim, aí tem os diâmetros, as aplicações também, né? Linhas de recalque no caso, né? E no caso do tubo de concreto, para coletores tronco, emissários e interceptores. Um material também bastante utilizado atualmente nas redes de coletores secundários, né? É o PEAD, né? Ele tem mais flexibilidade aí, né? Enfim, ele é resistente à corrosão, né? E aí tem um pouco mais de resistência aí do que o PVC. Então pode ser utilizado também para linhas de recalque, emissários, então serve tanto para condutos forçados quanto condutos livres, além de redes coletores que eu havia comentado, né? E tubos de poliéster reforçados com fibra de vidro, PRFV, né? Usualmente para rede e linhas de recalque, né? A gente encontra também diâmetros bem elevados e é um material resistente também à corrosão. Então, aqui as fontes bibliográficas. E é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.